paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma lição, glória a Deus. E esse trimestre, né, irmãos, está simplesmente maravilhoso. Nós estamos estudando esse tema, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Glória a Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que é uma igreja cheia de amor, né? É um tapa, né, que a gente leva assim. É um tapa. Vamos lá. Glória a Deus, né? Nós já vimos algumas características da igreja em Jerusalém, né? Nós já vimos que a igreja em Jerusalém é uma igreja pentecostal. Nós já vimos que a igreja em Jerusalém é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Nós vimos também que a igreja em Jerusalém era uma igreja fiel à pregação do evangelho e cheia do Espírito Santo. E nesta lição de número 5, nós vamos estudar e aprender mais uma característica da igreja de Jerusalém, que vai dizer que ela é uma igreja cheia de amor. Mais um exemplo para nós, né? A gente vai ver essa igreja cheia de amor, glória a Deus. E ela é cheia de amor, irmãos, porque ela aprendeu com o próprio amor que é Jesus. Vamos ler isso? Evangelho de João, no capítulo 13, e os versículos 34 e 35. Disse Jesus: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olhem, a marca do cristão é o amor, né? Jesus aqui, irmãos, poderia dizer que todos saberiam que são os meus discípulos, se falar mistério, se curar, se tiver muito poder. Não, nada disso Jesus falou. Ele disse, se vos amardes uns aos outros, aí sim, o povo lá fora, as pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que não conhecem a Jesus, aí sim elas vão dizer que nós somos seus seguidores. Foi o que Jesus, irmãos, ensinou. Eu quero ler também do Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 12, tá? Glória a Deus. 1:12, que vai dizer: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Então, se somos filhos de Deus, né? Quem crê em Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus, como diz esse texto. E se somos filhos de Deus, logo nós temos esse amor de Deus em nós, irmãos. E esse amor de Deus em nós deve existir de uma forma real em nosso meio. Também quero ler primeira epístola de João, no capítulo 4 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos amar uns aos outros, né? Essa comunhão de Cristo Jesus em nossas vidas, aceitamos a Cristo como Salvador e nós passamos a conviver com os irmãos e precisamos amar. E o texto vai dizer que aquele que não ama, ele também não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Glória a Deus. Ou seja, todo crente genuíno, ele tem que ter amor em sua essência, né? Aí toma um tapa aqui na gente, em cada um de nós, né? Porque a gente tem o hábito de querer amar só quem a gente quer, né? Mas
Essa lição ela veio para nos orientar, para nos fazer acordar a respeito do amor do Senhor. Porque o amor de Deus precisa estar derramado no meu coração e eu preciso que esse amor de Deus seja na minha essência para com todos os meus irmãos, né? Então, é uma lição, irmãos, que veio para nos consertar. Em cada lição, a gente observa o cuidado de Deus em nossas vidas para que a gente ande da forma que Ele quer e da forma que Ele gosta, né? Nós realmente temos que amar. E esse foi o ensinamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o texto bíblico em classe, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do 32 ao 37, que diz: E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos discípulos. O nosso primeiro tópico, ele vai falar sobre... Ela vir para cá, né? Para não ficar tão estrondosa essa lição. É porque eu mudei a posição da câmera. O primeiro tópico fala o amor manifestado na comunhão cristã. Primeiro subtópico, o crescimento da igreja cristã. O segundo subtópico, os desafios do crescimento. E o terceiro subtópico, a vida interior. No segundo tópico, nós temos o amor como manifestação da graça. Aí o primeiro subtópico, a graça como manifestação do Espírito. Segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Terceiro tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro subtópico, a busca pela equidade. Segundo subtópico, propriedade e compartilhamento. Terceiro subtópico, um exemplo da voluntariedade. Louvado e engrandecido seja Deus, que está nos trazendo essas riquezas durante esse trimestre, para que nós, irmãos, possamos amadurecer naquilo que nós necessitamos. E é bem verdade que o tempo vai passando e os anos vão passando, e muitos dos cristãos, eles acabam perdendo a visão do reino e perdendo-se dentro do caminho. Está no caminho e perdido no caminho, como aquela dracma perdida dentro da casa daquela mulher, da parábola que Jesus fala lá no Evangelho de Lucas. Então, isso é o cuidado que Deus tem tido conosco, com a nossa alma e com a nossa vida, para que nós, irmãos, nos conduza de forma correta na presença do Senhor. Então, nós estamos hoje vendo mais uma característica da igreja em Jerusalém, que é a igreja modelo, que é a igreja em que Jesus escolheu ela, né? A primeira igreja local. E essa característica, irmãos, é a característica essencial de um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, o amor. Então, amar a Deus e amar ao próximo é amar como Jesus amou, né? Esse foi o mandamento que Jesus deixou. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. É o mandamento do Senhor, né? Então, amar, irmãos, a Deus e amar ao próximo é amar como Jesus, ele amou.
E também ele falou isso, irmãos, em 1ª Epístola de João, no capítulo 13, versículo 10, que diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Então, não amar o irmão, como diz esse texto, é ser filho do diabo. Isso é uma coisa muito séria, muito grave, né? E a gente precisa se refazer, né, irmãos? A gente precisa olhar para dentro de nós e ver como nós estamos nos portando de dentro para fora, né? O amor, ele é indispensável para os filhos de Deus. Então, a igreja em Jerusalém, irmãos, ela era uma igreja cheia de amor. E tem que ser, né? Tem que ser uma igreja cheia de amor. Então, a pregação do evangelho é isso. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos nada mais e nada menos do que o amor de Deus. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando o amor de Deus. E nós não podemos pregar o amor de Deus e não viver esse amor na nossa comunidade, na nossa congregação, com os irmãos, né? A gente tem, irmãos, que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo. E ele também é o nosso exemplo no amor, né? Então, quando pregamos o evangelho, nós pregamos o amor de Deus, né? E se nós pregamos esse amor, nós devemos amar também uns aos outros. Quando nós não amamos uns aos outros, nós estamos contradizendo a pregação que nós fazemos. É aquele famoso prega, mas não vive, né? Então, nós não estamos, de fato, vivendo esta palavra, vivendo este mandamento. E é algo, irmãos, que realmente essa lição, ela veio para bater na gente, né? E vamos apanhar, né? Então, quando pregamos o evangelho, pregamos o amor, e se nós não nos amarmos, nós vamos estar contradizendo aquilo que nós mesmos pregamos. Então, temos que aprender realmente a amar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui na lição ele vem dizendo assim: a igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma igreja, é uma grande igreja, né? Uma igreja em multidão. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a um povo pequeno. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. O que é que está dizendo esse texto aqui na lição? Como a lição vem explicando aqui, né? Uma congregação pequena, irmãos, onde tem poucas pessoas, existem problemas, mas o problema é pouco. Mas uma congregação que tem uma multidão de pessoas, como tinha lá na igreja em Jerusalém, aí os problemas também são maiores, porque as necessidades, elas existem, tanto para um pequeno povo, né, como para uma multidão de pessoas. Só que, para uma multidão de pessoas, os problemas são maiores. A nossa lição, ela vem trazendo essa questão da ajuda, né, para os irmãos, a ajuda financeira e as necessidades financeiras e as necessidades físicas, mas também a gente pode incluir aqui nessa lição as necessidades espirituais e emocionais que existem, né? A alma, irmãos, de cada um de nós é a sede de evolução do ser humano. Então, na nossa alma, existem muitos conflitos. Então, se a igreja ela tem muita gente, ou se ela tem pouca gente, ela vai enfrentar todas essas necessidades que as pessoas têm, espiritual, emocional e material. E a igreja precisa estar o quê? Preparada para lidar com todas essas
necessidades. Por quê? Porque nós estamos ali todos unidos, todos juntos, em comunhão, né? E nós estamos ali para que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. E aí o amor, irmãos, entra em ação no cuidado espiritual, o amor entra em ação no cuidado emocional e ele também entra em ação no cuidado material. Glória a Deus, né? E a gente tem que ter este cuidado. Eu quero ler aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 7, e também vou ler o capítulo 15, o versículo 14, que diz assim, o 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Olhe, falando de acolhimento. Então, a igreja, irmãos, ela tem que ser uma igreja acolhedora, uma igreja cheia de amor, ela é uma igreja acolhedora. É aquela igreja, irmãos, que abraça, que chega junto, que ajuda. Quando você observa em algumas igrejas, em algumas pessoas, e às vezes até essas pessoas estão em liderança, e elas rejeitam alguém que chega, elas, né, tem essa facilidade para a rejeição, e existe isso sim no nosso meio, de alguém viver esse momento de rejeição dentro da igreja. Então a gente percebe por essa lição que quando há uma rejeição é porque o amor de Deus aquela pessoa não tem no seu coração, e isso é um perigo, né? Porque nós lemos aqui no primeiro evangelho de João que aquele que ele não ama e que ele não pratica o amor, ele é filho do diabo e não é filho de Deus. Então, essa lição, irmãos, ela veio para bater na gente. Eu queria bater aqui na tela, fazer zoado. Mas ela veio, de fato, para bater em nós, né? O versículo 14, ele vai dizer uma coisa linda. Ele diz, e eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros, né? Então, essa igreja que é cheia de amor, é uma igreja que não rejeita, mas uma igreja que acolhe, que abraça, que ajuda e que também ela admoesta, né? E o que é admoestar, irmãos, é estimular, é incentivar, é provocar o ânimo no outro. Às vezes você vê essa palavra admoestação, e se você não for lá olhar ela, o significado dela, você acha que admoestar é dar um carão, é dar uma repreensão, e não é. Admoestar é você estimular, incentivar e animar o outro, né? Então, a igreja cheia de amor, ela é uma igreja que acolhe, que ajuda, que está junto e que ela também se anima uns aos outros, incentiva uns aos outros e provoca o ânimo no outro. Então, que nós, irmãos, venhamos praticar essas verdades espirituais que o Senhor está nos ensinando nessa lição de número 5, né? A lição também diz, somente o amor poderia manter o elo fraternal entre os crentes, né? Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto, né? Mas a igreja de Jerusalém, ela não era uma igreja egoísta. Não tinha o eu, era o nós. Eles trocaram o eu pelo nós, né? Infelizmente, hoje nas igrejas atuais, a gente observa assim, que tem muito eu, né? Às vezes você conversa com alguém que a pessoa ela não consegue enxergar nem o valor do outro, ela só enxerga o seu próprio valor. É o eu, né? O eu está muito forte. Então, a gente está aprendendo, irmãos, nessa lição, que nós precisamos estar cheio do amor de Deus. Estar cheio do amor de Deus para nós que servimos a Cristo, irmãos, não é muita dificuldade, porque a Bíblia vai nos dizer, em Romanos 5,5, que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E se o Espírito de Deus habita em mim, então o amor de Deus ele está em mim. Agora eu preciso colocar esse amor em franca atividade todos os dias, no meu dia a dia,
dentro da minha casa, na minha congregação, aonde estiver trabalhando, aonde estiver estudando, porque nós precisamos, de fato, exalar o amor de Deus. A lição também fala aqui no tópico primeiro, era o coração e a alma, né? Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Então, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Para a tarefa do evangelismo, precisa que os crentes se mantenham unidos internamente. Internamente é dentro do seu coração. É você falar um sim com os lábios e esse sim está dentro do seu coração. É você abraçar de verdade. É quando você abraça alguém, você abraça também aqui dentro. Então, dentro do seu ser, você está abraçando ela de verdade, está beijando de verdade, está dizendo eu te amo de verdade, porque é internamente que tem que haver esse sentimento de união em cada um de nós. Então, assim, irmãos, é de uma riqueza maravilhosa esta lição. E que cada um de nós venhamos, né, pedir ao Senhor que nos ajude, nos capacite a exalar esse amor, porque a igreja da última hora, né, que somos nós, eu creio assim, nós precisamos ser cheios desse amor de Deus. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, aqui no primeiro subtópico, que é a graça como manifestação do Espírito, ele fala, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Podemos quebrar a comunhão, às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos. Glória a Deus. Então, a Bíblia, irmãos, ela nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros, né? Paulo fala isso em algumas vezes, em algumas epístolas, suportem uns aos outros, né? Isso quer dizer, irmãos, o suportar, ele quer dizer respeitar. Respeitar o quê, irmãos? Respeitar a individualidade do outro, respeitar a maneira como o outro quer viver, respeitar a diferença do outro, porque nós não somos iguais, né? E não existe duas pessoas iguais, não existe. Em temperamento, em gosto, não existe. Até as nossas digitais. Quantos milhões de pessoas existem na Terra? E já foi comprovado cientificamente que as digitais de todos são diferentes. Isso quer dizer que Deus nos fez com uma individualidade, com uma particularidade. Nós somos diferentes uns dos outros. E foi Deus quem nos fez assim. Não existe duas pessoas iguais, né? E foi o próprio Deus que nos fez desta maneira. Glória a Deus, né? E cada um vive de um modo diferente, cada um reage às suas situações diárias de maneira diferente. E nós precisamos, irmãos, entender que nós temos que lidar com essas diferenças, né? A gente precisa lidar. E perdoar também, né? Porque aonde há o amor, há o perdão, né? Então, nós vivemos na casa do Senhor em um relacionamento. E nós, sim, podemos nos arranhar e nos arranhamos mesmo. E a gente pode se magoar. E às vezes alguém diz assim, alguém me magoou, mas a pessoa devia pensar também, você nunca magoou ninguém, né? E às vezes a gente, por imaturidade, se ofende com tantas coisas pequenas, tantas coisas que não vale a pena você desgastar o seu emocional, mas essas coisas acontecem. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a gente tem que se perdoar. E Jesus ensinou isso lá na oração do Pai Nosso, quando ele vai dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. É Deus dizendo, eu vou lhe perdoar na medida que você perdoa o seu próximo, que você perdoa o seu irmão. E nós devemos perdoar uns aos outros. Eu vou ler em Efésios capítulo 4, o 1 e o 2, que diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, é Paulo falando à igreja de Éfeso, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Suportando uns aos outros. É a gente ir sabendo lidar com essas diferenças, né? Com um temperamento diferente, com um modo de viver diferente, com um modo de reagir diferente, com a sua própria individualidade. E quando eu falo isso, eu não estou falando de você suportar o pecado do irmão. O assunto aqui não é pecado, porque a gente sabe que quando alguém está em pecado, ela precisa ser disciplinada. Porque quando a gente fala assim, que cada um vive de um modo, a gente pode achar que é você aceitar a vida pecaminosa de alguém. Não é isso. O crente que está em pecado, ele precisa ser disciplinado, e no momento que ele for disciplinado, ser animado por nós, que é o ser admoestado, é ser animado por nós. É nós não apoiarmos o pecado, mas não abandonar a pessoa para que ela se fortaleça e ela se erga, né? Essa é a função da igreja. E esse texto vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Também quero ler Colossenses 3,13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros, né? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí é o 14, né? Eu li o 13 e o 14. Então, irmãos, olha a orientação que Paulo vem trazendo para a igreja. Então, nós precisamos entender, irmãos, que precisamos perdoar. E que a falta de perdão, por exemplo, se eu me posicionar e não perdoar de forma nenhuma alguém, o final é o inferno, não é? Então, se nós não perdoarmos, se nós não nos esforçarmos no Senhor para perdoar o próximo, a gente vai para o inferno, porque a falta de perdão, ela leva para o inferno, né? Se você não perdoar, por quê? Ela leva para o inferno. Porque se você não perdoar, você não será perdoado por Deus. E se você não é perdoado por Deus, você vai para onde? Para o inferno. Então, uma igreja, irmão, cheia de amor, ela também é uma igreja cheia de perdão. Então, a igreja em Jerusalém, todos se ajudavam, todos se edificavam, e nós devemos nos ajudar em qualquer circunstância. Vamos ler Hebreus, capítulo 3, e os versículos 12 e 13, que diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Olhe, no dia que se chama hoje. Então, a todo momento, irmãos, a gente precisa se animar uns aos outros, se perdoar, se amar, né? Precisamos desse convívio. Então, o que é que nós entendemos, irmãos, com um texto como esse? Que a gente, irmãos, precisa desse convívio, a gente precisa desse contato pessoal um com o outro. A gente vai ter as nossas dificuldades, vamos ter. Porque vai ter essa dificuldade toda? Porque nós estamos lá. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas falhas, mas nós precisamos estar nesse convívio e nesse contato. A gente sabe que nós passamos um momento muito difícil na Terra, né, que foi uma coisa mundial, que foi a pandemia, né? E, infelizmente, depois da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, né? E como elas ficaram em casa e teve essa facilidade, né, de assistir cultos pela televisão, né? Pelo YouTube, que não é uma coisa ruim. Eu digo assim, sabe, irmão, se você pode estar na igreja, vá, porque nós precisamos desse convívio, nós precisamos dessa comunhão, e é uma comunhão que não existe online. Não existe comunhão online, irmãos. Não existe. Então, a gente precisa desse convívio da igreja, de estarmos envolvidos na obra do Senhor, grupos, né, nos departamentos. Nós precisamos
estar envolvido, irmãos, neste convívio, porque isso é comunhão. A distância não é comunhão. Então, a gente precisa dessa convivência física, nós precisamos estar perto uns dos outros, para exercitar esse amor de Deus diariamente e comunicar as nossas necessidades uns para os outros. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, para a gente não perder o amor de Deus. A gente precisa ter cuidado para a gente não perder essa comunhão com os irmãos. E eu digo assim para os irmãos: você está enfermo, porque tem dias que nós estamos realmente doentes, então você está enfermo, você assiste o culto online naquele dia que você está enfermo, naquela semana que você está enfermo, mas se esforce, irmãos, para irem para a casa de Deus, porque este convívio pessoal é algo que foi projetado por Deus, esse calor humano, né? Tem pessoas, irmãs, que não quer se congregar, não quer estar envolvido na obra, nas coisas que acontecem lá dentro da igreja, para não se arranhar. Mas, irmãos, eu quero dizer que esses arranhões que a gente tem lá em nosso meio que nos amadurece. Amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional, ele vem com o dia a dia e vem através dos sofrimentos, das dificuldades, dos nossos erros, que a gente erra. E a gente acaba sofrendo pelo que erramos, sofrendo pelo que o outro erra conosco, e a gente, irmãos, vai amadurecendo. Mas esse é o modelo que Cristo nos ensinou. Então, nós precisamos estar unidos e reunidos. Então, essa coisa de você ficar só em casa assistindo online, isso não é bom, porque você não vai ser lapidado. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu um temperamento muito forte, e muitas situações vinham para a minha vida no trabalho e vinham para a minha vida na igreja para me moldar, né? Para a gente ser lapidado pelo Senhor através dessas situações, e isso é na comunhão. Isso é ali no dia a dia, isso é ali você está trabalhando para Jesus, você está sendo moldado por Ele, e as situações que chegam para nos amadurecer. E é tão bom quando a gente entende isso, irmãos, porque você não vira uma pessoa revoltada. Eu, quando olho e vejo pessoas revoltadas que não querem se congregar por isso, por aquilo, e culpa A, e culpa B, e culpa pastor, e culpa líder, e culpa coordenador, eu olho para ela e fico, meu Deus, a pessoa não entendeu, né, que Jesus está lapidando ela para que ela venha dar bastante fruto lá na frente e ela seja usada por Deus na obra do Senhor. E a gente, irmãos, tem que entender e compreender isso. Não é um mar de rosa dentro da nossa casa, vai ser um mar de rosa lá na igreja, não vai, né? A gente vai ter nosso momento feliz lá, e nós vamos ter as nossas dificuldades, mas o nosso chamado, irmãos, é chamado para o amor. E o amor precisa ser exercitado. Para esse amor estar em exercício, nós precisamos estar na casa de Deus. Não é em casa nem assistindo os cultos online que a gente vai exercitar o amor de Jesus para com os nossos irmãos. Entenda isso. Também quero ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Aqui é a carta ao anjo da igreja de Éfeso, né? Aonde o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, repreende essa igreja porque ela abandonou, ela deixou o seu primeiro amor. Então, esse primeiro amor, irmãos, o amor de Deus, a gente pode abandoná-lo, está escrito. Mas a orientação que nós recebemos, o ensino de Deus que nós recebemos através dessa lição de número 5, é que nós devemos ser cheios do amor de Deus. Aqui também fala, no tópico 2, fala uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão
por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante, né? Então, você se congregar, você amar o seu irmão, você conviver ali naquela dinâmica, né? Que nós estamos juntos, unidos, reunidos, mas somos diferentes e a gente vai aprendendo essa convivência no dia a dia. Isso chama-se, irmãos, o reconhecimento da graça de Deus sobre a nossa vida, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos está dando uma vida abundante. Quantos crentes, depois que entregaram as suas vidas para Jesus, foram se congregar e quando eles chegam lá na casa do Senhor, eles descobrem que eles têm uma vocação, descobrem que eles têm um chamado, descobrem que eles têm uma habilidade que eles não sabiam que tinha antes. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu tinha habilidade para ensinar. Eu aprendi isso na casa do Senhor, né? Então, Deus, através do seu amor, e a gente amando ao Senhor, na lida do dia a dia com os irmãos, a gente vai descobrindo aquilo que Jesus colocou em nós e nós nem ainda tínhamos percebido, né? Então, vale muito a pena, né? Para a glória de Deus. Terceiro tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã é, de fato, a demonstração do amor, né? Eu quero ler aqui no primeiro subtópico que vai dizer: havia pessoas mais abastadas, a igreja em Jerusalém, e havia pobres também. A igreja demonstrou ser sensível a essa realidade e sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, a igreja em Jerusalém, ela vivia em comunhão, né? E os crentes, eles não queriam ver os outros passarem necessidades materiais. Isso é uma coisa linda, né? Não queriam ver. Então, a igreja em Jerusalém, eles não queriam ver os irmãos passarem essas necessidades. E eles supriam as necessidades dos irmãos lá na igreja em Jerusalém. Exemplo aqui maravilhoso. E esse, irmãos, esse ensinamento de ajudar os irmãos financeiramente, ajudar os irmãos materialmente, isso é um ensinamento que veio já junto com a igreja. Claro, Jesus ensinou que nós devíamos amar uns aos outros. Nós lemos isso no início da aula. Então, logo, a gente vê o ensinamento na igreja primitiva a respeito disso. Vamos ler Vamos ler em Tiago, no capítulo 12, o 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então aqui é o pastor Tiago, né? E a história diz que o pastor Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. E aqui, queridos, ele está com esse ensinamento. Então, se você vai orar por alguém e ela está com falta de roupa, e ela está com falta de alimento, e você não der, a obra que você está fazendo é morta. Então, a fé ela é acompanhada dessa ação. E a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado. Vamos ler também em Atos, no capítulo 11, o 29 e o 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Quer dizer, a primeira igreja gentílica, né, que a gente vê na Bíblia, que é Antioquia, foi a primeira igreja gentílica, que nesse momento ela vai e manda uma ajuda aos judeus lá em Jerusalém. Vamos ler o segundo subtópico aqui que vai dizer: estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento
não de domínio. Eles compartilhavam tudo o que tinham. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra, né? E eles eram movidos pelo quê, irmãos? Pelo amor. A história vai dizer, irmãos, que houve uma fome em Jerusalém, e essa fome em Jerusalém, eles acabaram ficando assim, precisando de ajuda. Por isso que a gente vê a igreja de Antioquia, depois você vai ver lá em 1 Coríntios também, que Paulo fala de uma ajuda para mandar para os irmãos de Jerusalém, por causa de uma fome que houve, e eles não tinham mais nada, né, do que sobreviver. E eles precisaram dessa ajuda, e a igreja lá em Coríntios, como a igreja em Antioquia, mandou essa ajuda para a igreja em Jerusalém. Aqui na lição, no terceiro subtópico, também fala: o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento, e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado no coração dos crentes daqueles dias. Glória a Deus, né? Então nós devemos repartir aquilo que nós temos. Claro, irmãos, que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo, por exemplo, que, como foi falado o texto aqui, que os irmãos vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, e eles iam assim repartindo entre os irmãos para que todos tivessem de igual modo as coisas que precisavam diariamente. Mas a gente também observa que isso aconteceu na igreja em Jerusalém, e a gente não vê acontecer nas outras igrejas que foram implantadas nas outras cidades. Foi algo bem peculiar ali em Jerusalém. Então nós devemos repartir com aqueles que necessitam, mas a gente também não deve abrir mão na sua totalidade. Por quê, irmãos? Porque a gente vai observar na palavra de Deus que quando houve essa fome em Jerusalém, foi quando eles receberam essa ajuda, tanto de Antioquia como de Coríntios. O que foi que aconteceu? A igreja estava totalmente desprovida. O que isso quer dizer? Eles venderam as propriedades, ajudaram naquele momento a cada um deles, e depois eles ficaram sem. Porque se eles tivessem abastecidos, eles não iam precisar da ajuda nem da igreja de Coríntio e nem da igreja da Antioquia. Os irmãos conseguem entender isso? Então a gente precisa entender isso, né? Temos que trabalhar para manter as nossas necessidades e ajudar nas necessidades dos nossos irmãos. Então os estudiosos, eles dizem que essa atitude ela veio do fato que todos criam que Jesus não ia demorar para voltar. Então eles colocaram no coração de vender tudo que eles tinham, repartir entre os irmãos, porque eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar logo, né? Mas Jesus não disse nem dia e nem hora que ia voltar. E a fome chegou em Jerusalém, e a igreja passou agora a necessidade, de maneira que ela precisou ser ajudada. E ela foi ajudada pela igreja de Coríntio, como foi ajudada pela igreja de Antioquia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E repartiram, né? Eles, deixa eu ler novamente aqui que eu escrevi. Eles criam que Jesus não ia demorar para voltar, por isso venderam tudo e repartiram. Como Jesus iria voltar logo, eles não iam precisar daquele patrimônio. Esse foi o pensamento do povo daquela época, diz os estudiosos. Claro, irmãos, que eles foram movidos pelo amor de Deus, e isso não há dúvidas. Mas faltou neles, eu acho que um pouco de prudência, né? Mas isso foi uma providência de Deus, porque no ano 70, é uma coisa que a gente também peguei aqui na história, que no ano 70, quando Roma destruiu o templo, eles pegaram os judeus e levaram cativos para Roma, e Flávio Josefo, que mora aqui em casa, ele está bem aqui, ó, nesse azulzinho, ó. Flávio Josefo, ele diz que todos os judeus perderam os seus bens. Só quem não perdeu os bens nesse tempo foram os cristãos, porque eles não tinham mais bens, porque eles já tinham vendido
todos os bens que ele tinha e repartido com a igreja, né? Então, uns historiadores dizem que essa venda dos bens foi um equívoco, outros dizem que foi uma precipitação, mas nesse ponto da história, olhando, né, quando Roma destrói lá o templo no ano 70 e leva os romanos cativos e eles perdem as suas propriedades, a gente vê que nesse ponto a igreja de Jerusalém ela não teve perca nenhuma, então eles foram muito direcionados por Deus, claro, movidos pelo amor e movidos também pela esperança de que Jesus iria voltar logo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Hoje, a gente não vai orientar ninguém, venda tudo que você tem, tá errado, né? Guarde o seu patrimônio, zele pelo seu patrimônio, mas ajude os seus irmãos, né? Porque essa situação de vender tudo que tinha foi algo bem peculiar para Jerusalém, porque a gente vê que não aconteceu isso nas outras igrejas. Então, o amor de Deus, ele deve estar entre nós, né? Nós precisamos nos amar, nos ajudar como Jesus nos amou e nos ajudou. E também, irmãos, a gente precisa ter essa compreensão, né? Então, existe igrejas na atualidade que ela manda você pegar tudo que você tem e jogar lá. Tá errado. Não é bíblico. Essa situação que aconteceu em Jerusalém foi peculiar, foi movido pelo amor de Deus, sim, mas teve uma providência de Deus nisso, né? Porque quando chegou no ano 70, todos os judeus perderam suas propriedades, e se eles tivessem com propriedade, eles também iam perder, e eles não perderam porque já não tinham. Mas depois, passada a fome de Jerusalém, eles precisaram de ajuda, né, irmãos? Então, a gente precisa ter essas coisas em nosso coração e na nossa mente. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vão domingo para a escola bíblica dominical. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui. Não, isso aqui eu já falei. Domingo, escola bíblica dominical. Cada um de vocês vá para a escola bíblica. Você pode usar esse material, mas o seu professor terá um outro material lá na escola dominical, seja ela no domingo pela manhã, no sábado à noite. Não deixe de ir para a escola bíblica dominical. Vá lá dar a sua presença e dar glória a Jesus e aprender mais. Você aprende aqui e aprende lá. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e curta. Amém? Em nome de Jesus.